Olá, esta é a 15ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar estudando alguns temas do caderno São Paulo Faz Escola. O caderno do segundo ano, o do primeiro bimestre. Vocês já receberam do segundo, alguns retiraram na escola, só que pelo novo calendário que fizeram por conta da pandemia, o primeiro bimestre vai até o dia 29. E até o dia 29 nós temos que dar conta daquele conteúdo da AAP. Né? Então essa semana nós vamos trabalhar os exercícios aí. Vamos ver o que der. Se não der tempo, eu vou esticar um pouquinho. Eu estou pensando em dar um prazo aí para vocês de uma semana, alguma coisa assim, para pôr em dias que eu sei que tem muita atividade. Mas, né, as condições que deram de trabalho são essas, né? Eu também, imagina vocês aí, eu também aqui um monte de sala para postar, mas vamos lá, né? Alguns estão entregando aí, então vamos ver o que a gente faz, né? Mas está desesperador. Então vou fazer o seguinte, ó, funções trigonométricas. Então, trigonometria é aquilo que a gente estava estudando, seno, cosseno, tangente, os ângulos notáveis e tal. Aí agora, o que nós vamos aprender a fazer? Nós vamos aprender a construir gráficos de funções trigonométricas e vai ter aquele formato que a gente viu nas primeiras páginas da apostila do caderno São Paulo Faz Escola, que é aquele formato de onda, né? Então ele vai repetindo aquilo várias e várias vezes. Então são funções que são chamadas periódicas porque ela repete de acordo com um período. Tá? Então assim, tenha bastante paciência, ainda tem esse caso da pandemia, né? Mas eu acho que o conteúdo mais difícil da matemática é essa parte de trigonometria. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou dar tentar dar um panorama geral para vocês das coisas, depois a gente vai ver as aplicações e como que cai isso em vestibular, como cai isso no Enem, como cai isso na ETEC, não costuma cair, só as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, mas as funções trigonométricas não caem, não me lembro de nenhuma questão. E aí tem a parte da prova da AAP, que vai cair essas funções, tá? Então eu vou pedir também para vocês, se não quiser baixar o aplicativo, o GeoGebra, para testar, você pode também acessar para quem tem internet, obviamente, tem lá a parte para você usar o aplicativo GeoGebra. A gente vai usar para testar as funções, até usar tecnologia para aprendizagem e tal, esse tipo de coisa, está lá nas orientações para o ensino de aprendizagem de matemática, tá? Então o tema de hoje são funções trigonométricas, né? Respire fundo e vamos lá. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a atividade 1 da apostila, o caderno São Paulo Faz Escola. Ele pediu para fazer uma circunferência trigonométrica de raio de 10 unidades. Em seguida faço o que se pede. Então essas primeiras partes aqui eu já fiz, mas é difícil fazer assim sem tal contato com o aluno e tal, né? Então eu vou projetar esse círculo trigonométrico que tem um pouco a ver com a aula anterior que vocês assistiram aí, tá? E em cima disso nós vamos entender de onde vem aquele negócio de seno e cosseno dentro do círculo, tá? Por isso que eu fiz a revisão de geometria. E aí eu vou fazer o primeiro gráfico. Qual gráfico que vai ser? Vai ser o da função seno de x, e vocês vão construir o gráfico da função cosseno de x. Então uma função trigonométrica, ela tem essa parte de dependência, ou seja, ela tem uma letra, né? O y depende do x, tá? E aí só que ela vem com esses valores, com seno, cosseno e tal. Então você precisa saber dominar essas ideias, que senão você não vai conseguir entender esses conceitos. Por isso que nós fizemos a revisão inteira. E só para lembrar, a ideia de função é a ideia de dependência. Por exemplo, eu vou lá abastecer o carro com gasolina, álcool, alguma coisa assim. Então, assim, o quanto eu vou pagar depende dos litros que eu vou consumir, ou seja, está em função dos litros. Então, essa é uma ideia de matemática, né, que está presente aí e tal, e esse campo das funções trigonométricas é o que a gente vai estudar agora. Primeiro nós vamos ver o panorama, ver como se comporta, depois nós vamos ver alguns exercícios
que trabalha a ideia, vamos dizer assim, mais prática, tá? Dessa situação. Bom, então eu montei esse raio e coloquei já todos os ângulos referente a 30, 45 e 60. Só para lembrar, esses aí são os ângulos que são chamados de ângulos notáveis, né? Eu preciso saber esse para descobrir quais são os outros, certo? Então eu montei ele aqui, ó, já com os valores da tabela que eu coloquei para vocês aí na aula, tá? E aí aqui no plano cartesiano nós chamamos esse eixo de x, de y, perdão, e esse de x. Aqui no círculo trigonométrico, que é para o estudo de trigonometria, isso é chamado de cosseno, o eixo de x, e aqui o eixo de y, a gente coloca as funções de seno. Para lembrar isso daí, a gente fala assim, né? Quando você está com sono, você está deitado. Quando você está sem sono, você está em pé. Então, só para lembrar a estruturação, né, desse conteúdo aí. Marquei os ângulos de 30 graus, lembrando com a volta completa igual a 360 graus, né? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí a gente percebe que aqui do outro lado, ó, o 60 ele é equivalente, né? Por exemplo, se eu usar como medida esse eixo aqui, que é o eixo do seno, que é o que está fazendo o papel do y aqui, tá? E ele está na mesma linha que o de 60 graus, o 120, tá vendo? O de 135 também está na mesma linha que o de 45. E o de 150 está na mesma linha que o de 30, para o eixo de y. Então, por exemplo, se o seno de 30 graus, projetando esse ponto aqui, é igual a meio, quanto será o seno de 150? Ora, se ele está na mesma linha, significa que é o mesmo valor. 45 graus, tá vendo? Ele está na mesma linha que o de 135. Se o de 45 graus, igual a gente fez na aula anterior, é raiz de 2 sobre 2, o de 135 é o mesmo valor, entendeu? Por isso que a gente está fazendo essa parte. Aí pegando para o seno ainda, tá? Pegando para o seno, para o eixo do meio, se eu pegar, por exemplo, ó, o 120, trazer para cá andando, a gente chama de arco essa linha aqui, tá? Essa linha curva é chamada de arco. Andando na mesma linha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o de 240 graus. Esse 240 graus está na mesma linha que o de 120. Porém, como aqui no centro é o zero, então ele já está na parte de baixo. Lembrando que o zero, os números que estão acima é positivo, os que estão abaixo é negativo. Então você vai reparar que é o mesmo valor, tá vendo? Raiz de 3 sobre 2, igual a gente fez na tabela, que é o de 60, igual ao de 120. Aí a gente pegando aqui na parte de baixo, tá vendo? Ó, ele vai ser o mesmo, só que como ele está abaixo de zero, ele é um valor negativo. Tudo bem? Então a mesma situação para o cosseno também. É um tema complicado, falei para vocês aí, né? Tá vendo? De cosseno eu estou usando agora o eixo daqui, ó, por exemplo. Se eu pegar lá, qual é o cosseno de 60 graus? Aí, ó, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, aí eu tenho que olhar aqui para ver, tá vendo? Ó, é o meio, certo? Meio positivo, porque agora eu estou andando aqui, o zero está aqui, eu estou andando nesse sentido, para cá é positivo, para cá é negativo. O de 60 graus, ele está na mesma linha que o de 300, tá vendo? Se eu trazer esse ponto para cá, é o mesmo valor. Pegando de 300 graus, passando para cá, para o 240, ele está na mesma linha, só que ele já está na parte negativa, né? Então, complicado, né? Sentiu o drama aí, mas é o conteúdo do segundo ano do ensino médio, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nessa primeira parte, a gente vai tentar formular essas ideias do cosseno e do seno para construir os gráficos, usando esses valores de 30, 45 e 60 graus, tá? Bom, o que acontece? Vamos dar nome aos bois. Aqui no meio é o centro, não é? Para cá positivo, antes negativo. Esse círculo trigonométrico ele é construído por o que eles chamam de raio unitário. O que é um raio unitário? O raio vale a 1. Então significa que essa distância a esta é 1. Como está para cá, vai ser um o quê? Um positivo, tá? Depois do zero. O antes vai ser um negativo. A mesma situação para cá também, tá vendo? Para cima positivo, para baixo negativo. Como é um raio unitário,
Então vai ser um para cima, um para baixo. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Se vocês quiserem, sei lá, de repente tira um print disso aí, não sei. Mas geralmente a gente faz com transferidor. Se tiver o transferidor, você pode fazer o desenho disso daí, tá? Então, o menos 1 aqui ficou meio carcomido aqui, mas tudo bem. Assim, aqui tem o menos 1, o 0, que é o centro, onde é chamado de origem também, onde os gráficos se cruzam. E aqui o mais um positivo, porque é um raio, né? Um raio para cá, menos um raio para lá. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Certo? Então já fizemos aí a construção aí mais ou menos do círculo trigonométrico. Aí agora, o mais difícil a gente fez, agora a gente tem que interpretar essas situações. Aí o que ele pede para fazer lá na tabela? Ele pede para completar esses valores aí, tá? Então eu vou ajudar vocês a fazer o do seno. E vocês vão tentar fazer o do cosseno, tá? Então toma cuidado que é bem difícil. Aí a palavra seno significa curva, a palavra cosseno significa complementar da curva. A gente percebe que um valor complementa o outro, é um contrário do outro, tá? Bom, então ó, o que nós vamos fazer? Na tabela nós já construímos, lembra da aula anterior de 30, 45 e 60? Então eu já coloquei aqui, ó, tá? Os valores que a gente fez com aquela aula de ângulos notáveis. Aí o que nós vamos fazer? Para o seno, certo? Olha lá, 30 graus. Qual que é o valor do seno de 30 graus? É meio, está aqui na metade, né? Na metade do segmento, não é? Meio. O de 150 também meio, certo? De 45, raiz de 2 sobre 2. O de 135 é a mesma coisa. O de 60, raiz de 3 sobre 2, de 120, a mesma coisa. Então dá para completar esses daqui, tá vendo? Que é igual, certo? Ó, esse, que é igual. Então eu já completei aqui também, ó. Só ficou fora da ordem, ficou o contrário, mas só para a gente ver que tá na mesma linha, tá vendo? Igual eu estava explicando para vocês no começo. Aí agora o que nós vamos ter que fazer? Aí presta bastante atenção, respira fundo aí. Nós vamos ter que completar o de 0, o 90 e o 180. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar esse eixo aqui, certo? O eixo que é o de Y, mas tá para cima. Aqueles ângulos lá. O ângulo 0. 0 começa aqui, que é o início do círculo trigonométrico, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer esse ponto para esse eixo aqui, movimentando ele para cá. Qual o valor que é aqui? Ó? O valor dele é 0. Tá vendo? Então o seno de 0 grau é igual a 0. Se eu pegasse o cosseno está em cima da onde? Em cima do 1, tá vendo? Por isso que é um pouquinho difícil, depende de onde que eu estou observando. Tá? Então o cosseno de 0 vai ser 0. Perdão, o seno de 0 vai ser 0. Deixa eu ver se eu já projetei todos aqui. Ah, tá. Vamos lá. Seno de 0 grau vai ser 0. Vou colocar todos os valores aqui, a gente já vai vendo aqui, vai conferindo. Ó, o seno de 0 grau vai ser 0. Tá vendo? Trazendo esse ponto que está no 0 para cá é 0. 90 graus, que é os principais, onde estão as extremidades, né? O 90 graus, já está falando aqui, ó. O que está em cima aqui do 90 graus? Ó, mais 1, certo? Então significa que o seno de 90 graus, porque se eu trazer esse ponto para esse eixo, está no 1 positivo, certo? Então o que seria ali? O que eu vou colocar ali? O mais 1. Ou 1 só, né? O de 180 está desse lado aqui, tá vendo? Então se eu trazer esse ponto que está no 180 graus, que é metade da volta, trazer ele para cá, para o centro, projetar ele no centro, qual que seria o valor que eu vou encontrar aqui? Vai ser o 0. Então, vamos preencher lá a tabelinha lá, né? Vai ser igual a 0. Tudo bem? Pegando agora o de 270, que é 3/4 de volta que a gente fala, tá vendo? Qual que é o valor dele aqui, ó? Já está aqui, né? 270 graus, qual que é o valor? Agora o 0 está aqui, ele está abaixo de 0. Então aqui vai ser menos 1, certo? Ah, menos 1. Difícil, né? Punk, né? E ainda online, mas vou embora. Aí completando a volta, né? Onde completa a volta? No mesmo ponto, no 0 aqui, tá?
Então, completando a volta, eu chego no valor aqui de 0 e 360 graus, é a mesma coisa, né? Esse ponto que está aqui, olhando ele nesse valor aqui, quanto que eu vou encontrar? Vou encontrar igual a 0. Então, esses são os valores principais, tá? O que você vai tentar fazer? Eu vou completar lá já a tabelinha. Tá faltando, eu fiz aqui para ficar mais fácil. Olha lá, aí os valores que estão lá, tá? Aqui na apresentação não saiu, aqui tem o menos 1 aqui, tá? E depois vocês acrescentam aí, que na apresentação aqui não saiu, mas vamos embora assim mesmo. Ó, eu vou tentar dar uma dica para vocês de como que vocês vão achar, pelo menos esses principais aqui, sobre o cosseno, tá? Vamos fazendo aí alguns testes aí e a gente vai poder ver, certo? Então, por exemplo, ó, se eu perguntar qual é o seno de 90 graus, então, aonde que, o cosseno, perdão, então, aonde que está o 90 graus? 90 graus está aqui. Se eu olhar no eixo de seno, tá? Ele é um positivo, mas como eu perguntei sobre o cosseno, tem que trazer esse ponto para o centro, tá vendo? Ó? Então, o seno de 90 graus é 1 positivo. Só que se eu olhar no cosseno, vai ser quanto? Vai ser 0. Você percebe que um vai trocando em relação ao outro. Mais ou menos igual aquele outro valor, tá? Por exemplo, se eu perguntar qual é o cosseno de 0. Se fosse o seno, eu teria que trazer esse ponto para cá, para observar nesse eixo aqui do meio, certo? Mas como é o cosseno, aí eu vou olhar o ponto que ele está em relação ao eixo que está deitado, que é 1 positivo. Percebe que é difícil, tá vendo? Vamos lá. O cosseno de 270 graus. Se eu olhar no eixo do seno, que é o eixo vertical, certo? Eu vou colocar o quê? Menos 1. Só que como eu perguntei do cosseno, então eu vou ter que trazer esse ponto que está aqui para cá, projetar aqui. Então vai ser igual a 0. Então perceba que é um pouquinho complicado, hein? É bem difícil. Então o que você vai tentar fazer? Para o cosseno, copia direitinho lá. Se precisar voltar a aula, volta aí algumas vezes, que eu acho que vai precisar para poder entender, né? Não vai entender assim de cara, tá? Mas aí faz aquela tabelinha, só que em vez de fazer, faz o dos graus aqui, os principais, né? Que é onde estão as extremidades aqui do círculo, certo? E aí faz o do cosseno, projetando esses pontos nesse eixo da horizontal, certo? Quando eu estou com sono, estou deitado, né? Aí você vai tentar trazer esses pontos e preencher a tabelinha. Começa preenchendo, né, os valores daqui, tá? Os outros valores aqui, olhando os pontos principais, né, e tal. E aí depois tenta construir essa tabelinha com as extremidades do círculo. Qual é? O 0, 90, 180, 260 e voltando, dando uma volta completa, 360 graus, tá bom? É difícil, tenha paciência com você, tenha paciência comigo e a gente vai tentando tirar essas dúvidas aí, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o gráfico dessa função e vou ensinar vocês como que confere lá no aplicativo para ver se o gráfico está correto, tá bom?